recebê-lo aqui novamente, porque nós o trouxemos aqui há uns meses atrás aí o professor Fábio Azevedo, que é coach de empresas, é isso? Exatamente. De coach, e essa palavra coach já é estranha, muita gente não sabia, e foi uma repercussão, muita gente perguntou, quando você vai trazer novamente? Então, nós o convidamos, professor. Bom dia para o senhor, mais uma vez, muito obrigado por atender o convite da Jovem Pan. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo, bom dia, Rosalvo, é muito bom estar aqui com vocês, bom dia, ouvintes, e estamos aqui para somar, contribuir. Professor, eu quero fazer aqui uma correção, porque naquele dia que o senhor esteve aqui, eu chamei o meu amigo Antônio Souza, que é coach de carreira lá no Colégio Amadeus, eu chamei ele de Antônio Carlos, inventei um nome diferente. E ele, não, meu nome não é esse não. Então uma correção foi exatamente no dia que o senhor esteve aqui. Eu quero abraçar meu amigo Antônio Souza, coach de carreira do Colégio Amadeus. Está ligado, é um colégio que também tem investido nessa área de coach também. E eu quero que o senhor explique exatamente isso. Como as empresas vencerem crises, como vencer num momento difícil desse, sendo coach. Mas primeiro, explica um pouco, de onde vem esse coaching? Coaching hoje em dia, a metodologia que mais cresce no mundo. E o coaching, ele está muito direcionado, ele vem da palavra carruagem. O coaching, ele veio antes na Inglaterra, em vários lugares, começou a se discutir. E depois ele foi levado para a área esportiva, do coaching, o treinador. E o coach é como você entrar numa carruagem, alguém que vai te levar do ponto A ao ponto B, alguém que vai acelerar teus resultados. Porque muitas vezes você sabe o que quer fazer, mas já tem várias desculpas internas que você vai falar. Agora não é o momento, agora está crise, eu não vou investir, agora eu não tenho tempo, agora eu não posso. E de repente o coach ele faz você enxergar tudo isso, entender aquilo, por que é realmente que você está, qual é o problema de fato, e ressignificar, partir para a atitude. A gente acredita no coaching que o sucesso é uma atitude e o fracasso é um estado de espírito. Que coisa bacana. Agora, como as empresas, por que elas têm ainda essa dificuldade? É uma coisa nova que o que eu sinto às vezes é que os empresários, aqui em Sergipe também, pior ainda, eles têm medo desses avanços, desse investimento. Sim, na programação neurolinguística a gente acredita, tem uma frase que diz que mapa não é território, quer dizer, o mapa é como eu vejo as coisas, o território é como as coisas realmente são. E as pessoas agem, o Aristóteles já dizia, cuidado com seus pensamentos, eles vão virar sentimentos. Cuidado com seus sentimentos, eles vão virar atitudes. Cuidado com as suas atitudes, elas vão virar seu caráter. Cuidado com seu caráter, ele será o seu destino. Tem muito empresário que ele diz assim, não, eu já conheço como é que funciona Aracaju, eu já sei como é que a coisa funciona, então eu não faço nada diferente porque não dá certo. Então todas as crenças que ele tem vão direcionar ele a uma série de atitudes. E essas atitudes eles vão ter o mesmo resultado. Einstein dizia que insanidade é fazer sempre a mesma coisa e querer ter um resultado diferente. Se você quer alguma coisa diferente, você tem que ousar e fazer diferente. E o mercado, a palavra do mercado é inovação. Então o coaching entra fazendo com que primeiro ele ressignifique essas crenças para que ele busque formas diferentes. Não é um processo de ensino, é um processo de aprendizado. É sempre um processo de incentivar, instigar, através de perguntas poderosas, para que o coach, que é quem faz o coach, ele fale, nossa, eu não sei responder, nossa, que pergunta, e ele comece a buscar essas respostas e aí ele vai se encontrando. A gente acredita que a gente está com a pessoa mais importante do mundo quando a gente faz o processo de coach, que é a própria pessoa. Ninguém conhece melhor você mesmo do que você. Então, e aí empoderar as pessoas. Então, tem gente que, é aquela história, tem gente que fala, nossa, eu tô nesse redemoinho, não sei o que fazer e perdido. Por exemplo, quando você falou do coach de carreira, do Antônio, mandando um abração para ele, é que às vezes as pessoas escolhem a disciplina na faculdade, elas escolhem porque eu gosto de matemática, eu gosto de química, mas isso não tem nada a ver com o mercado. E a faculdade também tem outra realidade completamente diferente. Então, por exemplo, quando eu trabalho coach de carreira, o grande foco é fazer com que você entenda realmente o mercado, entenda o que é que você tem a contribuir com este mercado e que você crie um diferencial. O grande problema é assim, eu vou lançar um desafio para você que está em casa agora, digita seu nome no Google e veja o que é que vai aparecer. Vai aparecer seu perfil do Facebook, do Instagram, vai aparecer Jus Brasil, se você já teve algum processo, mas qual é o seu diferencial? A gente precisa ter um diferencial. As pessoas precisam associar o seu nome a alguma imagem. E tem gente que fala assim, mas isso aí é só se você tiver vocação. E Santo Agostinho falava que vocação é vocare, vem do latim, o chamado. E talvez isso seja é aquela história,
o cérebro ele luta para não tomar decisões. Né? Na dúvida, o cérebro paralisa. E na grande maioria das vezes, você vai evitar tomar decisões do tipo: qual é o meu diferencial? Eu quero ser conhecido como? E isso pode e deve ser construído. Né? Inúmeras pessoas começaram com uma carreira, migraram, mudaram, mas isso depende de um planejamento, de uma consciência. Então, o coach ajuda você a se posicionar. E para as empresas, por que isso é importante? Hoje eu faço um trabalho, por exemplo, de coach de vendas. Porque tem muita gente que está dizendo assim, tá crise, crise, crise. E a palavra é crise. E quando a gente pensa em crise, crise eu costumo dizer que é uma mentalidade. Crise é uma mentalidade, abundância é uma mentalidade. Ok? Entre agir e desistir é apenas uma escolha, a diferença. A grande questão é, primeiro, entender que a música mudou, então você precisa mudar. Se você está vendendo e está agindo na sua empresa da mesma forma que a gente está vivendo uma recessão econômica, uma crise talvez política, ok? Mas quando você pensa no seu negócio, tem gente comprando, olha o mercado. Quando você fala, estou em crise, seu concorrente está vendendo. Eu tenho um programa, um canal no YouTube, o Café Sem Crise. Você digitar lá Café Sem Crise, você vai ver. Eu entrevisto e as pessoas falam, estou abrindo franquia, meu faturamento triplicou. Porque as pessoas estão mentindo? Não, porque as pessoas estão fazendo diferente. Elas estão procurando entender a mudança do comportamento do consumidor. Se determinado segmento estava em alta e agora não está, você precisa inovar. O que é inovar? Criatividade aplicada com resultado. É quando a criatividade atende uma necessidade que ainda não foi atendida. E isso faz toda a diferença. Posso contar um exemplozinho rapidinho? Claro. Tem uma história muito bacana que tinha um vendedor de fruta que ele, numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos, e ele, na frente da quitanda dele, abriu um supermercado grande. E ele falou, pronto, agora eu estou falido. Agora eu estou falido porque abriu um supermercado grande, compra com grande quantidade, vende muito mais barato as frutas que eu. Jamais eu vou conseguir ter um preço igual, então eu vou falir. Ele começou a ficar desesperado. Ele sentava na frente, só via todo mundo indo para o supermercado, e ele não vendia mais fruta. Até que de repente veio um especialista, veio um coach, chegou para ele e falou o seguinte, olha, qual é o seu diferencial? O que você é melhor do que aquela empresa? Aí ele falou, meu diferencial é que minhas frutas são bem escolhidas, eu acordo 4 horas da manhã para ir lá no mercado comprar, eu escolho manualmente as frutas, todas as minhas frutas têm qualidade. Ele falou, mas como é que o seu cliente vai saber disso? Ele falou, não sei. Ele falou, mas seu cliente precisa saber disso. E de repente ele colocou uma faixa na frente da empresa dele, falando algo do tipo assim, você compre fruta como você nunca comprou antes. E aí as pessoas começaram a falar, mas como assim, compre fruta que eu não compro? Qual é a diferença? Aí ele, por favor, entre. Aí quando a pessoa entrava, chegava numa maçã, tinha uma plaquinha escrita à mão, escrita assim, essa maçã foi comprada hoje às 5h45, está fresquinha, é única, super doce, garanto a você. E de repente ele personalizou com uma plaquinha escrita à mão, em cada fruta ele colocava aquilo. E de repente as pessoas pensavam, eu quero comprar em quantidade sem qualidade, pagando barato, mas não saboreando a fruta, ou eu quero comprar de alguém que foi lá manualmente, comprou a fruta tal hora, ele botava a hora, onde comprou, se a fruta estava doce ou não, e de repente todo mundo dizia, não, eu mereço algo melhor. E aí, de repente, até hoje, esse cara explodiu de vender. Por quê? Porque ele comunicava para o cliente dele o diferencial dele. Será que você está fazendo isso com a tua empresa? Será que você está entendendo o comportamento do consumidor, entendendo o seu valor, o seu diferencial? E isso está claro para o seu cliente? Então, nesse processo de coaching de vendas, eu faço com que a pessoa, além de entender a técnica, aplique a técnica no seu negócio. Aplique a técnica no que você faz, porque aí você gera diferencial. Professor, eu ouvi uma entrevista aqui na PAN do fundador da Habib's, Alberto Saraiva. Ele lançou um livro chamado 25 Verbos para Construir Sua Vida. Isso foi um aprendizado adquirido dele na direção da empresa e ele resolveu fazer esse livro usando esses verbos como conquistar, sonhar, persistir, confiar, para poder que as pessoas só pensem positivamente. Sim. Nesse livro dele não tem verbo desistir, desanimar, não existe isso. Não. Agora, eu ouvi nessa entrevista ele colocando o seguinte, o Emílio aqui do Pânico da PAN perguntou a ele, mas, Saraiva, quanto é que você fatura mensalmente? Ele disse, pai, não tenho ideia mais. Como assim? Eu sou o fundador da empresa, mas já deixei. Eu completei 60 anos de idade e a partir de agora eu quero ajudar os meus funcionários a melhorarem profissionalmente,
Sim. Eu quero ajudar as pessoas, ajudar entidades precisando, porque eu já fiz a minha vida. Mas a minha empresa continua com os filhos, com os colaboradores. Eu achei aquilo fantástico, né? A consciência do empresário, ao chegar a 60 anos e dizer, eu quero sair daqui, pô. Não dá mais. E o que a gente vê hoje? São pessoas morrendo dentro das empresas porque não acreditam nisso, numa experiência dessa de coach, por exemplo. Sem dúvida, sem dúvida. Ele acha que assim, as mesmas fórmulas vão levar aos mesmos resultados. Eu brinco que é a síndrome do abacaxi. O cara planta abacaxi e colhe abacaxi. Mas o cara, não, mas agora eu vou plantar na chuva, vai colher abacaxi. Vou plantar no dia de São João, vai colher abacaxi. E essa coisa do eu não vejo mais o meu sucesso, quando a gente fala de coaching sistêmico, o topo da pirâmide é o que a gente chama do legado. Tem um autor que eu tenho, assim, incrível admiração, ele já falecido, o Ziglar, ele dizia o seguinte: o seu sucesso é diretamente proporcional ao valor que você constrói na vida das pessoas. Então ele chegou a um ponto de entender que o que ele faz gera muito valor para as pessoas. O próprio Abílio Diniz, quando estava no Pão de Açúcar, ele reunia os colaboradores e dizia: o que é que faz você ser feliz? Bom, não vou discutir meta nem nada. Eu quero gente feliz. Gente feliz vende mais, trabalha mais. E depois a própria campanha do Pão de Açúcar é: o que é que você faz para ser feliz? Mas isso começou internamente. Então a grande questão é: o que é que seu colaborador... Se o seu colaborador não compra a sua empresa, ninguém vai comprar. Porque ele é o primeiro, ele é o cara que está na frente da empresa. Então, como é que você faz isso? Tem muita gente que fala assim: falar é fácil, teoria é muito fácil. Mas eu tenho inúmeros casos para dizer. Tipo, primeiro você precisa empoderar a base. Você precisa ver que as grandes empresas que conseguiram ter metas de qualidade, ter um atendimento diferencial, eles empoderam a base. Como é que é empoderar a base? Você precisa criar um ambiente onde você cria um relacionamento com o seu cliente interno. Você precisa começar a atender o seu colaborador, o seu funcionário, como se ele fosse um cliente externo. Você precisa ouvir o que ele está dizendo. Ninguém é maior especialista que ele, porque ele está lidando com aquilo o dia inteiro. E muitas vezes, perceba como as pessoas são ouvidas nas organizações. Não, isso é bobagem. Não, só vale o especialista. Não, tem que trazer o consultor. Não, você precisa ouvir. E quando você falou dos verbos, tem alguns verbos que eu trabalho muito nos treinamentos de atendimento, que são o que a gente chama de co-op. São verbos do comportamento proativo, por exemplo, no atendimento de qualidade. As pessoas não levam a sério o atendimento. Mas eu posso dizer para vocês, tem pesquisas que dizem que 68% dos clientes, 68%, mudam de empresa por descaso no atendimento. De cada 10 clientes, meu amigo ouvinte, que você perdeu 7 por descaso no atendimento. E não adianta ir para uma palestra... O atendimento é tudo, né, professor? É tudo. Não adianta, é quem gera valor. Uma das maiores consultorias do mundo, a McKinsey, eles fazem o seguinte: toda vez que eles assumem um empreendimento, eles fazem duas coisas: mudam a liderança e treinam o atendimento. A gente faz o seguinte comparativo em relação ao atendimento, por exemplo, ao dentista. Você diz que a entrada, a saúde está na boca, né, no sorriso, né? Os dentistas falam mais ou menos isso, né? A mesma coisa, a entrada do sucesso da empresa está no atendimento. Exatamente. Tem pesquisas de neurociência que dizem que nós levamos 9 segundos para construir valor. 9 segundos. Tem uma frase da Danusa Leão, que até eu escrevi no meu livro está na Escariz, na Amazon: o mistério do cliente que sempre volta. Quando você for lá na Escariz, é uma boa pedida. O mistério do cliente que sempre volta. Tá. O mistério do cliente, exatamente, que lancei ano passado com o prefácio do Eduardo Chiniachik. Mandar um abração para ele. E o que a gente diz? Você não tem uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão. Você tem 9 segundos para gerar valor em qualquer coisa. Você perceba, quando você assiste um vídeo no YouTube ele tem um comercial que passa antes do vídeo. E você lembra, Paulo, quantos segundos fica o vídeo até você poder tirar? Você lembra quantos segundos são? Você lembra, Rosalvo? Não. Não lembra? São 5 segundos. Eu tenho certeza que o pessoal que é ligado em YouTube aí está sabendo. São 5 segundos. E aí, por que 5 segundos se você tem 9 segundos para gerar valor? Porque é uma curva. Então, é crescente a sua atenção no comercial em até 5 segundos. Depois dos 5 segundos, sua atenção vai caindo. Para que eu vou manter você por mais 5 segundos? Então, nada é de graça, nada é à toa. Então, tudo é estudo. Então, depois de 5 segundos, você pode sair do comercial, você não me interessa mais. Mas os seus primeiros 5 segundos, eu já conquistei a sua atenção. E a grande questão é que o cérebro lida com 100 milhões de informações por segundo. Na verdade, o cérebro da gente passa mais tempo descartando coisas do que focado em alguma coisa. E se a gente não desperta a atenção do cliente, se a gente não mostra um diferencial para o cliente, o que acontece? O cérebro descarta. E quantas marcas eu vejo por dia?
Quantos profissionais eu encontro por dia? Então, a grande sacada do coaching é ajudar você a descobrir e atuar no seu diferencial, com metas claras. A gente sabe que um erro não conserta o outro, logicamente, né? A gente erra, tentando acertar, não é verdade? Aí eu pergunto ao senhor, o que a gente pode fazer para transformar essa vivência negativa, por exemplo, em aprendizado dentro da lógica do coaching? Vamos lá, são algumas ferramentas. A gente tem primeiro assim, existem algumas ferramentas que a gente trabalha, por exemplo, chamado diário de bordo. É ajudar, antes disso, eu sou analista comportamental. Eu faço análise de perfil comportamental, que ele é situacional. Então, primeiro para a pessoa entender como ela atualmente está agindo. Ela é uma pessoa executora, analítica, apoiadora, comunicadora, uma pessoa visionária, criativa. O que ela está utilizando mais hoje? Que é uma metodologia desenvolvida por Ned Herman, 1995. E aí o que é que acontece? Depois disso, o que você pode fazer? Por exemplo, o diário de bordo é o quanto você planeja o seu dia. Você pode e deve programar o seu dia. As pessoas, elas falam assim, elas contam muito com a sorte, né? E aí eu lembro muito da Ayrton Senna, que ele dizia, quanto mais eu me preparo, mais sorte eu tenho. Então, o que você pode chamar de sorte, tem alguém se preparando muito para ter aquele resultado. Mas, às vezes, existe um bloqueio do será que eu posso? Você sabe que a maioria das pessoas que ganham na Mega Sena voltam ao estado original, perdem a fortuna. Você sabe por quê, na grande maioria? Elas não estão preparadas para o sucesso. Elas não aceitam aquilo. Elas olham o dinheiro e falam assim, nossa, mudou tudo. Meus amigos agora não são meus amigos. Agora quem não é meu amigo é meu amigo. Minha família não olha da mesma forma. Então as pessoas gostam de mim se eu gastar. Então elas perdem o eixo da vida delas. Elas não estão preparadas para o sucesso. E quando você não está preparado para o sucesso, existe aquela questão da autossabotagem. Eu quero conforto, quero minha vida de volta. E o dinheiro não está. Então eu não quero fazer sucesso. Tem gente que fala, mas eu não quero ganhar na loteria, já ouvi isso. Porque senão minha família vai ser sequestrada. Porque se eu ganhar na loteria, ninguém vai ser meu amigo de verdade. Quer dizer, as pessoas inventam grandes justificativas. Eu teria uma série de perguntas, se o senhor me permite, mas a gente vai sempre trazer o senhor aqui, não tem jeito. É uma gama. Eu ainda não fiquei muito satisfeito com relação à questão do empresário saber sair na hora certa da empresa, como fez o Alberto Saraiva da Habib's. Eu quero que o senhor aprofunde mais isso, e principalmente nessa coisa do empresário acreditar que o seu colaborador preparado possa tocar a sua empresa, cara. Exato. Porque a mania hoje mas tá tudo cheio de ladrão, a gente roubando demais, funcionário rouba. Assim, não, funcionário que rouba, ele perde o emprego, claro. Exato. Tá? Sim. Mas porque às vezes você pega um ponto negativo e fica achando que não vai ter mais funcionário bom. Sim. Eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, eu fiz um treinamento recentemente. O que eu acredito em treinamento? O Confúcio tem uma frase que diz o seguinte: diga-me e eu esqueço, mostre-me e eu lembro, envolva-me e eu aprendo. Não adianta você querer fazer uma palestra e achar que o colaborador vai ouvir aquilo e vai, mudei a minha vida. Não. Você tem que fazer um processo vivencial. Eu recentemente agora fiz um trabalho de atendimento com a Unimed. E aí, qual era a grande questão? Nossa, é muita gente para atender e eu não consigo utilizar tudo isso. Isso é muito legal que você está me dizendo, mas não tem um tempo, aquela coisa toda, e de repente elas, é um processo vivencial que elas de repente fizeram assim, bom, quando eu não tenho condição de usar tudo, eu não posso. O grande problema é quando você pode e não usa. Quando você pode e não usa. E a questão, as pessoas são emocionais e utilizam a razão para justificar as escolhas que fizeram. Então a gente precisa trabalhar no eixo emocional. Se você precisa emocionar as pessoas, só precisa de um momento para as pessoas tomarem uma decisão para mudarem a vida dela. Fábio, eu vou convidá-lo outro dia para a gente puxar e dar mais tempo, viu, Paulo? Eu quero abraçar mais uma vez o Antônio Souza, que, como disse, é o coach de carreira lá do Amadeus. Ele trabalha exatamente com orientação de adolescentes, Sim. escolha profissional e melhoria dos resultados escolares e Enem. Bacana isso. Muito né? legal. Você vê quantas coisas tem, né? Mas Sem aí, sombra de dúvida. professor, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da PAN e até a próxima. Maravilha, Paulo Rosalvo, agradeço. Queria deixar o meu contato, o WhatsApp, se vocês quiserem entrar em contato, a gente aprofundar mais esse papo, é o 79-98100-1370. 98100-1370. Essa entrevista eu gravei ao vivo também no Facebook, Fábio Azevedo no Facebook, e aí a entrevista está aqui ao vivo. Manda um abraço para todo mundo que está aí no Face, sempre acompanhando. Obrigado, turma, vocês são demais, vocês são a razão de tudo isso. Obrigadão. Um abraço, professor. Bom, um abraço então a todos os ouvintes que mandaram aqui também manifestações, parabenizando a entrevista, e um perguntou o nome do livro. O livro é 25 Verbos para Construir Sua Vida, do Alberto Saraiva, fundador da Habib's.
esse camarada, eu fiquei fã dele. Ele soube sair na hora certa. 60 de rombo, vai viver alegre, feliz, espalhando aí pelo Brasil as suas coisas, Sim. formando os seus funcionários para eles ficarem felizes dentro da empresa. Exato. Bacana. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Paulinho, vamos embora? Amanhã Vamos a gente embora. volta, né? Cadê a festa do Padre Paulo? Divulga aí. Mas é rapaz. verdade, deixa eu divulgar rapidamente. o que ele pediu. Divulga, o Lomes vai ligar para cá. Rapidamente, deixa eu ver onde é que está ela aqui. Nós vamos rezar pelo Padre pelo o Santo Aliás, Antônio. ele já faz esse convite a Lomes. Ele sabe que Lomes é um homem cristão, bastante praticante. Então ele manda aqui o seguinte aviso: é o Padre Paulo Lima, Paulo Lima. da Paróquia Sagrada Família. Isso, ele manda o seguinte aviso aqui, ó, que vai acontecer no dia 29 de setembro, às 17 horas, com banda Alô.